Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo e vamos a mais uma aula de resistência dos materiais. Ainda falando de propriedades dos materiais, nessa aula a gente vai falar um pouquinho a respeito do coeficiente de Poisson. Bom, antes da gente começar, você já baixou o nosso e-book, 9 conceitos básicos que você precisa saber para entender a resistência dos materiais? Nesse e-book eu abordo os 9 conceitos que são fundamentais para o estudo de resistência dos materiais, principalmente os 3 primeiros. Então se você não baixou ainda, é gratuito, só baixar, está na descrição do vídeo e você vai conferir aí o que você precisa saber aí para poder ir bem. É claro que tem muito mais conceitos, mas esses são os principais, principalmente os 3 primeiros, confira aí no link da descrição do vídeo. Bom, vamos ao assunto propriamente dito. Coeficiente de Poisson, ou Ni, que a gente vai usar, que é essa letra grega aqui, que parece um V, só que mais inclinado, digamos assim, mas é uma letra grega. Bom, o que é o Ni, né? O que é o coeficiente de Poisson? Ele estabelece uma relação entre as deformações longitudinais e as deformações laterais ou transversais. E isso é uma constante lá no limite elástico. Bom, o que seria isso? Digamos que eu tenho essa barra aqui, vamos dizer que é uma barra de aço. E aí eu vou tracionar essa barra, vou puxar essa barra no sentido de abrir, de aumentar. Isso é tração. Então eu vou tracionar essa barra. O que vai acontecer? Essa barra vai sair desse tamanho aqui, que está indicado aqui, para esse outro tamanho aqui. É óbvio que a gente está exagerando, né? Considerando que se for o aço. Um exemplo é você pegar um pacote de bala, por exemplo, a embalagem, né, da bala, e puxar o plástico, ele vai esticar. Então o que acontece? Quando você começa a esticar o plástico, ele começa a afinar no meio. Então é isso que acontece. Da mesma forma aqui, que eu tenho um alongamento, o material é o mesmo, não tem como você criar material aqui. Então esse material ele sai de um lugar e vai para outro, né? Então esse material que é alongado aqui, né, esse trecho aqui, ele tem que vir de algum lugar. E da onde que ele vem? Ele vem justamente do encurtamento, digamos assim, dessa seção. Então se ele aumenta no sentido, né, eu estou puxando aqui, estou tracionando, então vai aumentar essa barra, ao mesmo tempo ela vai ficar mais fina no diâmetro, então eu vou ter um diâmetro menor dessa barra. E é exatamente isso que trata o coeficiente de Poisson. O que ele tem? Ele diz que o coeficiente de Poisson ele é igual a menos a deformação lateral dividido pela deformação longitudinal. Esse menos, por que tem? Justamente porque quando um aumenta, o outro diminui. Se eu fizer no mesmo experimento, ao invés de eu aplicar uma força de tração, eu aplicar uma força de compressão, o que vai acontecer? Vai continuar o oposto. Digamos que seja esse caso aqui, em vermelhinho aqui, né? Eu aplico a força no sentido de comprimir, o que vai acontecer? Ele vai vir para essa posição aqui original, né? Então, o coeficiente de Poisson faz essa relação. E isso é importante a gente entender, porque quando você vai estudar lá o círculo de Mohr, facilita você entender. Porque o que acontece? Você está gerando uma força no sentido de tracionar, e o seu material ele está diminuindo. Aí eu sempre gosto de falar da lei de Newton, da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz o seguinte, que força é igual a massa vezes aceleração. Então se eu estou tendo um movimento do diâmetro no sentido para dentro, né, centrípeto, né, no sentido de diminuir esse diâmetro, mas a força está sendo aplicada no sentido transversal, do princípio de vetores não teria relação, né? Se eu puxo, eu só tenho movimento no sentido que eu estou puxando, eu não vou ter movimento no outro sentido. Então o que é isso? É justamente porque você tem os materiais interligados, você tem os materiais internamente se deslocando para você preencher esse espaço que está sendo, que eu indiquei aqui, de vermelho. Então o coeficiente de Poisson ele faz essa relação. Isso quer dizer o quê? Que quando eu aplico uma força num material que vai gerar uma tração, que vai gerar uma tensão de tração nesse material ou de compressão, eu vou gerar outras tensões no material em direções diferentes.
né? Então, essa é uma propriedade do material e ela é importantíssima. Daí dá para entender porque lá já o círculo de Mohr, quando eu tenho a tensão, que nem o caso aqui, aplicada nesse sentido, muitas vezes a maior tensão que eu vou ter no material não é nem nessa direção que eu estou indicado aqui no caso axial, é em outra direção, no sentido, muitas vezes é no 45 graus, dependendo do material. Então entender esse conceito é importante para entender lá o círculo de Mohr de maneira mais simplificada, digamos assim. E os valores típicos do coeficiente de Poisson, ele vai de 1/4 a 1/3. Então de mais ou menos 0,25 até mais ou menos 0,33. Esses são os valores típicos, digamos assim, que a gente encontra na maioria dos materiais. Está sempre nessa faixa, né? A maioria estão nessa faixa. Bom, então vamos a um exercício só para ilustrar, né? Uma barra de aço A36 tem as dimensões mostradas abaixo. Se uma força P de 80 kN for aplicada na barra, determine a mudança em seu comprimento e a mudança das dimensões da área de sua seção transversal após a aplicação da carga. O material comporta-se elasticamente. O que ele está querendo dizer aqui, nessa última frase, começando de trás para frente, né, que ele se comporta elasticamente, quer dizer que eu estou dentro da região onde o comportamento do material atende à lei de Hooke. Então a lei de Hooke diz que a variação da tensão é proporcional à deformação e vezes, né, a tensão é o módulo de Young, ou módulo de elasticidade, vezes a deformação. Então o que ele está dizendo que é nesta região. A partir do momento que o material se deforma plasticamente, ou seja, ele não volta mais para a condição original, já não vale mais. Não é nesta área que nós estamos trabalhando. Então eu tenho aqui um aço, material, esse A36 é de uma norma ISO, né? Não é a norma BNT, mas são parecidos aí as classificações, digamos assim. E eu aplico a força de 80 kN e quero saber se ele vai, nesse caso, como é de tração, ele vai esticar e, ao mesmo tempo, essa seção transversal vai diminuir. Então eu quero saber quanto que essa área aqui, essas dimensões das áreas vão diminuir. Bom, então é a aplicação do coeficiente, né, do conceito que a gente acabou de fazer. Então a tensão normal da barra, a gente tem que o sigma z, que é a direção que a gente está indicando aqui, eu falei que era z, poderia ser x, poderia ser y, né? Então não se apegue a x, y, z, depende do problema, depende do autor, ele usa a x, y, z da forma que ele quiser. O que você tem que fazer é estipular o seu x, y, z e seguir aquilo que você estipulou. Bom, então o sigma z vai ser a tensão, que aqui é o próprio P que eu estou aplicando, a força interna, que a força de tração vai corresponder à força interna, dividido pela área. Bom, então aqui eu tenho 80 kN, transformando para newtons, então dá 80 vezes 10 a terceira, que é o quilo, vale 10 a terceira, dividido por 0,1, que é a distância aqui, de 100 milímetros, transformando para metro, e 0,05 é 50 milímetros, transformando para metro. Fazendo a conta, 16,0 vezes 10 a sexta Pascal. Aqui eu poderia também, o 10 a sexta, ele é a mesma coisa que o mega, então eu poderia escrever também megapascal, se assim eu quisesse. Bom, da tabela de aço, né, então das tabelas dos materiais, né, então se estivesse fazendo o alumínio, o bronze, a madeira, seja lá o que for, eu tenho um modo de elasticidade, é o modo de elasticidade que caracteriza o material. Então eu vou ter deformações diferentes para materiais diferentes para a mesma aplicação. Então se eu tivesse aplicado 80 kN num outro material diferente, eu teria uma deformação diferente. Então o 200 gigapascal é o valor que é usado para a maioria dos aços. Essa que é a realidade, né? Aqui ele está dizendo que é do A36, mas a gente usa para aço inox, usa para aço carbono. De um modo geral é esse valor aqui. Se variar, varia muito pouco, né? Não muda muito de tamanho não. Bom, então o que eu tenho? Eu tenho que a deformação na direção de Z vai ser o sigma z dividido pelo módulo de elasticidade do aço. Da onde que vem isso? Vem da fórmula da lei de Hooke, né, que é sigma
é igual a E vezes o epsilon, né? Então isso a gente viu lá em aulas anteriores. Isolando, no caso, o epsilon que eu quero, só que para dizer que identificar que é do eixo Z, eu coloquei o Zzinho aqui embaixo, só isso. Então, vai ser 16 vezes 10 a sexta dividido por 200 vezes 10 a nona. Da onde que vem esse 10 a nona? 10 a nona é gigapascal, né? Então, conhecer esqueci o termo aqui do, né, os que multiplica aqui, fugiu a palavra aqui. Mas o conhecer esses valores, né, giga, micro, milímetros, é importantíssimo para a resolução dos problemas, que muitas coisas dos fatores, é um fator multiplicador, né? É importantíssimo, né? Senão você vai fazer bobagem, vamos dizer assim. Então o epsilon, a deformação vai ser 80, 10 elevado a menos 6, dividido por milímetro, dividido nada. 80 vezes 10 a menos 6 milímetros por milímetro. Aí você pode perguntar assim, pô, na outra aula você falou que era dimensional. Bom, e milímetro dividido por milímetro é 1. Mas por que eu estou fazendo ou identificando milímetro por milímetro? Porque quer dizer o quê? Que eu tenho 80 vezes 10 a menos 6, isso aqui ele é equivalente, 10 a menos 6 é equivalente a micro, então eu poderia escrever aqui 80 micrômetro. Então quer dizer que ele varia 80 microns por milímetro. Então, se eu tenho 100 milímetros, eu tenho 80 vezes 100. Né? Essa que é o deslocamento total é a deformação vezes esse comprimento que eu tenho. Bom, então o alongamento axial é o que eu acabei de falar, o delta, né? Delta Z vai ser o epsilon Z vezes LZ. Então fica 80 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 1,5, que é o comprimento da barra aqui, indicado aqui, dá igual então a 120 micrômetros. Isso então quer dizer que a deformação total desta barra vai ser de 120 micrômetros. 120 micrômetros, se eu fosse transformar para milímetros, eu divido por 10 a terceira, eu teria aqui milímetros, então é 0,12. Veja que é 12 centésimos de milímetro a deformação que eu vou ter nessa barra. Se fosse um material menos resistente, com modo de elasticidade menor, eu teria uma deformação, um modo de elasticidade maior, aliás, eu teria um valor maior. Bom, fazendo agora das tabelas, né, desse mesmo material, eu consigo identificar que o Ni, coeficiente de Poisson, é 0,32. Então, nesse caso, eu tenho que a deformação de x é igual à deformação de y, mas o que vai mudar? Vai mudar só o tamanho, digamos assim, total, que é o delta. Então, no caso, eu tenho que isso é igual ao menos o Ni do aço vezes o epsilon Z. Isso aqui vem lá da fórmula do coeficiente de Poisson que a gente viu, que o coeficiente de Poisson ele é igual a menos epsilon Z dividido por epsilon x. Então, fazendo aqui, ou melhor, epsilon x dividido por epsilon z, que é o que a gente viu lá. Então, quando eu passo para cá, fica Ni vezes o epsilon z menos, né? Igual a deformação na direção de x e igual a deformação de y. Se fossem as mesmas medidas, né, a seção fosse quadrada, seria igual, mas não vai ser, ou seja, a deformação, como depende do material, ela é igual, mas o delta, que é o deslocamento total, não é porque depende das medidas. Então, fazendo a conta, dá menos 25,6 micrômetro por milímetro. Então, ou seja, o que eu posso dizer aqui é que quando eu tenho esse coeficiente 0,32, isso quer dizer que eu tenho 32% da deformação que eu tenho em Z é o que eu vou ter na direção de X e na direção de Y. Bom, agora é simples, né? É só calcular as dimensões também. Então o delta X vai ser o epsilon X vezes o Lx. Então fica menos 25,6 vezes 10 a menos 6 vezes menos 1, que dá menos 2,56 micrômetros. O delta Y vai ser o epsilon y vezes o Ly, então menos 25,6 vezes 10 a menos 6,
vezes 0,05, então eu tenho menos 1,28 micrômetro. Isso quer dizer o quê? Porque quem tem esse menos quer dizer que ele diminui. Então o que a gente viu, como, né, lá no caso na definição de tração ou de tensão que a gente falou, convenciona-se, né, que a tração é positiva e a compressão é negativa. É só convenção. Então aqui quer dizer que ele está diminuindo de tamanho. Assim como a compressão diminui de tamanho, quando essa seção aqui, quando esse comprimento de 1,5 aumenta, essas duas seções elas têm que diminuir. E você vê que é uma quantidade relativamente pequena, mas do ponto de vista de montagem, às vezes pode dar problema. Então tem que estar esperto com esse tipo de situação. Bom, agora eu quero que você deixe seus comentários dizendo que se você gostou do vídeo, se você não gostou do vídeo, o que você achou do vídeo, se você tem ou não dificuldade em resistência dos materiais, enfim, eu queria que você desse a sua opinião aqui pra gente. Na descrição do vídeo tem vários links, dá uma espiada lá e a gente se vê na próxima aula, beleza? Um abraço e até mais.